E aí, galerinha da mediação, como é que vocês estão, pessoal? Terceirão do meu coração. Voltamos agora com a nossa aula 6. Eita, pessoal, a gente já está chegando no final da primeira unidade. Tá vendo como as coisas vão rápido assim, ó? Semana passou voando, né? Pois é, eu, professora Elisângela, estou aqui com vocês para a gente dar continuidade a esses conteúdos de sociologia, que realmente são conteúdos muito gratificantes da gente estar falando aqui com vocês, e o aprendizado é muito grande, como eu disse para vocês em aulas anteriores. Eu sempre aprendo com vocês nessas aulas, gente. Por quê? Porque a professora que fala aqui com vocês, ela também é estudante, né? Vocês acham que a gente só ensina, mas o ensinar também é uma forma de aprender. Quando eu estou aqui trabalhando os conteúdos para trazer para vocês, eu estou pesquisando, eu estou vendo vídeos, documentários, tentando entender alguns contextos novos, porque, gente, a sociologia é uma disciplina que a gente tem que estar sempre se atualizando. E aí, nessas atualizações, a gente descobre coisas novas e a gente pensa assim, nossa, isso aqui ia ser bem legal para os alunos, para os nossos alunos aí aprenderem. Aí a gente traz para vocês essa ideia, sempre trazer coisas novas. E vocês podem ver que a mediação não para, né? A gente está aqui, amanhã tem novidades e sempre tem coisas novas porque a gente se preocupa em trazer isso para vocês, tá bom? Olha, você aluno que ainda não se inscreveu no canal, queria perguntar por que você ainda não se inscreveu, hein? Então não perca tempo, você tá aí, dá um pausezinho rapidinho aí, se inscreva no nosso canal, assine o sininho e vem aprender com a gente para vocês ficarem sabendo de quando vai entrar vídeo, já entrou vídeo novo, tá sempre atualizando o nosso canal. Então assina e vem com a gente, cola na gente que é sucesso, tá bom? E aí, agora vamos para a aula, né? Chega de conversa. Qual é o tema da nossa aula de hoje, pessoal? O tema da nossa aula de hoje é sobre sociologia urbana. Agora a gente vai falar sobre a cidade. O que é a cidade? Eu sei que tem gente aí que mora no campo, mora na aldeia, mas em algum momento da vida teve que ir para a cidade, não teve? Para tomar vacina, para fazer um exame, para comprar no supermercado. E aí, vocês já se perguntaram, gente, por que existe a cidade mesmo? Para que existe? Como que surgiu a cidade? Nós aqui no estado de Rondônia, nós moramos relativamente em uma cidade pequena, né? Mesmo a capital, nós moramos em Porto Velho. Porto Velho ainda é visto como uma cidade pequena, né? Uma cidade média, vamos assim dizer, não é uma cidade mais tão pequena. Mas vocês já foram em cidades grandes? Em grandes metrópoles? Vocês conseguem ver a diferença, a dimensão que é? Você chega num lugar cheio de prédio, parece uma selva de pedra, né? Meios de transporte diferentes, metrô, o aeroporto cheio de avião e aquela coisa, aquela efervescência de gente. Já perceberam como é agitada a vida da cidade? Tem muita gente que reclama até, né? Fala assim, nossa, é muito chato morar na cidade. É muito carro, é muita gente, é fila para tudo. E essa é realmente a realidade de uma cidade. Aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, onde nós moramos, a gente ainda não vive tanto isso. Já está começando. Quem mora aqui sabe que de vez em quando aqui o trânsito fica impossível, né? Isso já é característica de um crescimento populacional e um crescimento também da própria cidade. Então a gente começa a ter essa dimensão. Agora quem mora em cidades Nova York, São Paulo, Buenos Aires, vai ver que as coisas são muito maiores ainda. Por isso, hoje, a nossa missão da aula de hoje é entender essa tal dessa cidade. Vamos aqui comigo para a gente ver os conteúdos da aula de hoje? Olha só, nós vamos falar sobre o que é cidade, né? O que é a sociologia urbana, por que a sociologia se preocupa tanto em falar sobre a cidade, ordem e conflitos, ou seja, a gente tem questões a serem entendidas nessa perspectiva sobre as cidades. Aí a gente vai ver uma escola sociológica que estuda um pouco esse aspecto da cidade, que é a Escola de Chicago, tá? E também
também vamos falar sobre a nova sociologia urbana, o que hoje se estuda em relação à cidade e a cidade como produto dessa sociedade. Como que a gente vê e visualiza a cidade hoje? Como que a gente percebe a cidade? Quais são as sensações que nós sentimos ao estar em determinados lugares da cidade? Por isso que a gente corre para outra questão, que é a segregação social e a cultura do medo. Por que em determinados lugares da cidade a gente sente tanto medo? Por que esquinas, lugares escuros, prédios públicos, a gente sente essa questão do medo? O que traz essa sensação, né? Nós vamos falar também sobre a segregação socioespacial, né? Ou a questão geográfica da cidade, onde a gente tem lugares mais afastados, segregados, e lugares onde você vê uma questão mais social, né? Uma elite, por que esses lugares são diferentes. E nós vamos terminar falando sobre as consequências dessa segregação e também a necessidade de uma reforma urbana, beleza? Gente, a nossa habilidade de hoje é compreender os conflitos urbanos e as suas manifestações, né? Como a violência e a segregação. Nós vamos compreender os aspectos sociais dos conflitos ambientais que surgem a partir da relação econômica, política e cultural da sociedade capitalista com o meio ambiente. E nós vamos relacionar os direitos humanos também com essa questão da cidade, né? A gente acabou de falar dos direitos humanos e agora a gente vai falar qual é a relação disso tudinho aí que nós falamos com a questão da cidade. Muito bem. Então, gente, olha só, a cidade e o espaço urbano. A gente tem uma visão da cidade, cada um de nós constrói uma relação com essa cidade. Alguns mais próximos, outros não próximos, outros preferem a cidade bem longe, outros querem morar muito em lugares urbanizados, né? Então, isso vai ser diferente para cada um de nós, né? Mas o que a gente precisa entender? O que é o cidade? Você sabe o que é? A cidade é um lugar muito diverso, é um lugar de conflitos de interesse e também um lugar geográfico, né? Uma ocupação do espaço, de maneira que isso intervém, né? Ela traz consequências ambientais. Quanto mais a gente vai ocupando esse espaço, mais a gente vai destruindo a natureza, né? Então a natureza vai sendo destruída para que a gente possa ocupar esse espaço, né? Para que a gente possa construir um lugar de convívio. Só que o dilema é a gente construir um lugar de convívio saudável, dessa selva de pedra aqui, né? Como é que a gente vai construir esse lugar saudável em meio a uma destruição? É um dilema, pessoal? É um dilema, né? Aí a sociologia gaiatinha sempre quer se meter nas coisas, né? Sempre quer buscar compreender as coisas. A sociologia, ela é muito para frente, né? Aí a sociologia veio tentar entender esse urbano. Aí ela veio com o quê? Com a sociologia urbana. É só a sociologia que estuda a cidade, pessoal? Não, 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 não. Nós temos a geografia, né, que tenta entender a questão da cidade. Inclusive a gente tem a geografia urbana, né? A filosofia, de certa forma, também, e várias outras disciplinas buscam, né? Mas qual é a diferença da sociologia urbana para essas outras, né? Porque a sociologia urbana, ela quer compreender o conjunto de questões que envolvem a cidade, construindo conhecimentos teóricos para a gente entender essas realidades diferentes que existem na própria cidade, ok? Então, assim, ó, como que a gente vai compreender? O que ela quer compreender exatamente? Como que as cidades desenvolvem, como elas se desenvolvem e também como elas são resultados, né, dessas relações. Eita, que a minha mãozinha aqui sempre vai em cima das letras. O resultado dessas relações sociais que também tentam entender os conflitos específicos que tem na cidade, né? Há interesses conflitantes na cidade? Sim, sim. E elas mobilizam de maneira específica alguns aspectos da população, né? Assim como o capital, o Estado, e afeta diretamente a vida das pessoas. Todos nós somos afetados por essas decisões, por esses conflitos, enfim. E a gente vem diretamente falar disso agora.
ordem e conflito, duas perspectivas sobre as cidades. A gente tem mania de olhar assim a cidade e achar que está tudo bem, que as pessoas vivem bem, que tem moradia para todo mundo, que todo mundo tem emprego, que as pessoas conseguem viver uma certa harmonia, mas não, pessoal. A cidade também tem os seus problemas e não são poucos, tá? São muitos problemas. E hoje a gente vai tentar olhar um pouquinho de cada um desses problemas. Não são todos que a gente vai falar hoje, mas pelo menos a gente vai tentar entender, tá certo? Olha só. Bom, qual é o principal objeto de estudo, então, quando a gente vai falar de cidade num contexto histórico? A cidade como resultado da industrialização moderna. Lá no século 17, 18, lá na Inglaterra, quando começou aquela ideia de revolução industrial, começou a surgir as cidades, né? E a gente teve a evolução da cidade. As cidades foram evoluindo, certo? Assim como a sociedade. E aí, nesse aspecto contemporâneo, né, do desenvolvimento capitalista, a gente também teve uma modificação dessas cidades, certo? Com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, houve uma necessidade de estudar especificamente alguns aspectos da cidade. E aí surgiu o quê? A Escola de Chicago, lá no século XIX, século XX, e a nova Escola de Sociologia Urbana, certo? Tá, então a gente começa com a Escola de Chicago, né? O que a Escola de Chicago traz de reflexão para a nossa ideia aqui sobre as cidades, né? Ela é uma forma de compreensão desse espaço urbano como um ecossistema, né? Um desenvolvimento natural das relações ecológicas entre os seres humanos. Também ela funciona como uma forma de ferramenta, assim, sabe? Das ciências sociais para explicar a formação das cidades, os comportamentos das pessoas, de sua população, né? Sem recorrer à teologia ou à moral religiosa. Por isso que a sociologia ela tenta se separar um pouco da religião. Ela estuda a religião, mas ela não usa a religião como lente de compreensão da realidade. Isso não diminui em nada, absolutamente nada, a importância que a religião tem para o ser humano. Jamais nós podemos dizer, algumas pessoas gostam de falar, mas eu vou dizer isso aqui para vocês, que o sociólogo é ateu. Já ouviu falar nisso? Vocês aí que estão me assistindo? Ah, professora, já me falaram que todo sociólogo não acredita em Deus. Que todos eles são ateus, inclusive tem uns até que são satanistas. Gente, para com isso, galera. Isso é conversa, isso é fake. Muitos dos sociólogos, cientistas sociais, eles têm as suas crenças. Só que eu não posso utilizar minha crença para olhar a realidade, porque nesse momento eu estou tendo um olhar de cientista. Né? Por mais que eu não esteja dentro de um laboratório lá, fazendo as minhas manipulações químicas ou experimentos, eu estou analisando a sociedade por um olhar crítico. Eu posso ver a religião através das ciências sociais. Tudo bem, compreendo, entendo as ações das pessoas e os seus pensamentos, mas eu não posso utilizar as minhas crenças pessoais para julgar numa situação social. Não neste papel. Como professora, cientista, não. Eu posso fazer isso na minha casa, na minha igreja, qualquer lugar que eu queira. Mas no papel de professora, eu não posso utilizar as minhas crenças para julgar numa situação social. Por isso, pessoal, não caio nessa de dizer que sociólogo é ateu, até. E se for, não tem problema também. Tem muitos que são, mas também tem muitos que não são, tá? Então fica frio aqui que eu não vou ficar, gente, pelo amor de Deus, não creiam, não vão para a igreja. Para com isso, gente. Aqui a gente está para analisar o fato. O fato é o fato. E aí, as crenças é uma escolha de cada um, tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Quem é o cara que também trouxe uma reflexão sobre essa questão da sociologia urbana, né? O George Simmel. Ele fala muito sobre o comportamento do ser humano, dentro desse contexto do ser humano urbano, na virada do século XIX para o século XX. Gente, essa área aqui, essa ideia aqui,
ela é importante para a gente, tá? Você quer entender muitas das coisas que nós estamos vivenciando hoje, você tem que estudar muito essa parte histórica aqui, ó. Virada do século XIX para o século XX, bem como a virada do século XX para o século XXI. Cara, muita coisa mudou. Gente, de 20 anos para cá, foram tantas as mudanças que às vezes eu me sinto uma velha já, sei lá, de 80 anos. Porque, cara, na minha época, celular mal ligava. Mal você conseguia ligar para alguém. Hoje o celular faz Pix, o celular paga, recebe namoro e casamento e desfazimento de casamento. Tudo é o celular, gente. Eu nunca imaginei, nos meus 15 anos de idade, que eu iria ver isso, uma realidade dessa. Né? Eu vivi a virada do século. Eita, gente, eu estou denunciando a minha idade agora. Realmente, eu vivi a virada do século. Eu sou da década de 80. Então, a gente viu que no século 21 as coisas mudaram demais, demais. Então, quando a gente só consegue compreender isso também, quando você vai estudar a questão histórica aqui, ó, mudança do século XIX para o século XX, tá? Então, assim, as relações que as pessoas falam, né, que há uma ideia dessas relações urbanas, é que à medida quanto mais urbano é o lugar, mais as relações são superficiais, extremamente racionais. Ou seja, a maior parte do tempo as pessoas não passam de números, né? E que essa sociedade está cada vez mais marcada pela burocracia moderna. Então a gente muitas vezes não tem relacionamento mais com as pessoas, tudo virou muito burocrático, muito artificial. Essa é uma das consequências desse mundo moderno, né? Então, assim, por exemplo, quando eu vou no correio, no banco, eu não tenho quase que relação mais com as pessoas, é apenas com o sistema. Já perceberam? Eu não tenho mais atendente no banco praticamente. Quem me atende é um robô, né? Ou seja, eu não tenho relação mais com essas pessoas, eu não sei mais quem é que me atende. Então, essas relações realmente elas estão cada vez mais superficiais, né? E a relação entre as pessoas, elas estão marcadas. Isso aqui, gente, o Simeon está falando lá do século XX ainda. Ele nem tinha visto o que nós estamos vivendo agora, né? Essa relação impessoal é uma coisa que ele nem imaginava a que ponto isso iria chegar. E nem nós sabemos como que isso vai ser daqui a 50 anos. Sinceramente, gente, eu não sei. Não sei. Não sei nem se eu vou estar viva para ver isso. Mas eu acho que já vai ser bem diferente, né? Já a nova sociologia urbana, tá aqui, né? Nova sociologia urbana, ela compreende, então, o espaço como um lugar de conflito, né? Inerente às contradições básicas, né? Então, ela faz uma crítica ao capitalismo, né? Não pela questão ecológica em si, né? Mas pela questão da própria contradição do sistema em si, do sistema que rege essa nova cidade, essa realidade que nós vivemos hoje, né? Quem é que fala sobre isso, né? Sobre essas contradições do capitalismo e desse sistema que nos engole, né? Que vai engolindo todo mundo, ninguém consegue mais fugir disso. Quem fala sobre isso é o Manuel Castells, né? Que ele diz que a ocupação do espaço e a expansão das cidades seriam determinadas somente pelas relações sociais. E essas relações, elas abrangem a questão econômica, política e cultural, né? Que é marcado pelo sistema capitalista que se consolida, né, a partir do século XIX, século XX e, diferentemente agora, no século XXI. Cada vez que passa, cada século, o capitalismo ele vai mudando, gente. Quem é que ia dizer capitalismo financeiro, o capitalismo hoje que já está determinando o fim do dinheiro? Logo, logo, nós não teremos mais cédulas de dinheiro e tudo vai ser online. Hoje a gente nem pega mais em dinheiro, pessoal. Isso quer dizer que as relações também mudam, né? O dinheiro vai parar de circular. O que nós vamos ter? Tudo vai ser artificial, o dinheiro de plástico, cartão, né? Então, assim,
essas coisas vão mudando sem a gente perceber. Logo, logo as coisas vão estar tão diferentes que vocês aí que estão com 18, 17 anos, vocês vão se achar velho, porque vocês vão ter mudanças que os outros pequenos vão achar que é normal, e você fala, não, mas no meu tempo ainda tinha dinheiro, existia moeda. Aí o coleguinha de vocês menor vai falar assim, ah, você é velho, hein, filho? Você tá velho, porque isso não existe mais não. E as coisas são assim, pessoal, estão mudando muito rápido. E aí as condições da propriedade, as organizações das cidades estão cada vez mais diferentes daquelas cidades feudais da antiguidade. Por exemplo, você vai fazer uma viagem histórica, né? Eu adoro fazer viagem histórica, pessoal. Eu amo. Você vai entender, por exemplo, fiz uma viagem para conhecer a cultura inca, né? E aí você vê cidades incas de pedra, tudo feito de pedra. Pessoal, é impressionante. E você não vê um andaime, você fala assim, como que eles conseguiram tecnologia, né, para construir coisas que a gente não imagina que poderia ser construído sem essas tecnologias de hoje. E aí você fica impressionado. Mas você também percebe que há uma grande diferença nesse estilo de cidade, né, que já existia antes, peraí, parêntese, tá? Já existia cidade antes da presença da colonização espanhola. O pessoal achava que ia chegar aqui na América, tava todo mundo no mato, vestidinho de roupinha de mato, né? Não, galera, já tinha civilizações inteiras, com tecnologias que nem eles tinham, né? Os incas tinham uma tecnologia para a agricultura, pessoal, inacreditável, coisa que eles não sabiam fazer. E até hoje está lá. Se você for visitar, você vai encontrar lá as ruínas. Algumas foram destruídas porque a presença da colonização destruiu muita coisa e construiu em cima da cidade inca, mas você vê coisas que ainda estão lá e não foram destruídas e são imensamente ricas. Então, assim, essa organização que a cidade está tomando vai se diferenciando cada vez mais, se distanciando cada vez mais das cidades que nós conhecemos. Olhem para Porto Velho, pessoal, 20 anos atrás. E olha agora, tá diferente ou não tá? Tá diferente, não tá? Então, o que nós temos? Um distanciamento dessa visão da própria paisagem, né? Quando a gente vai lá ver as usinas, que antes era a cachoeira, você fala, cara, não é do meu tempo, você tá vendo que tá diferente. As usinas, os lugares já são limitados. Antes a gente podia andar em tudo que era lugar ali, perto da cachoeira do Teutônio, andava, subia, pescava. Hoje já está lá a portinha, ó, porteirinha, proibido andar. Então, assim, à medida que a cidade vai ficando grande, as coisas também vão ficando limitadas. Eu não posso entrar mais no condomínio, né? Para eu entrar, eu tenho que pedir autorização, é tudo cheio de regra. Quanto maior a cidade, mais regra. Ah, antes eu podia estacionar em qualquer lugar, agora tem a faixa contínua, você não pode estacionar, senão você leva multa. Entenderam? As coisas vão ficando cada vez mais regra. Cidade grande, maior regra. Cidade pequena, menores regras, ok? Voltamos aqui para o nosso slide, olha só. Então, assim, a cidade, ela vai mudando até mesmo a nossa sensação quanto a essa convivência nesse espaço, né? Então, ela está mais violenta. Quanto maior a cidade, mais violenta ela fica. Pergunta para o seu tio, para sua avó, Porto Velho há 30 anos. Ele vai dizer, minha filha, isso aqui não tinha tanta violência, não tinha tanto bandido, agora tá cheio de bandidinho, né? Então, assim, a ideia, a sensação, pode até ser que nem tenha tanto assim, gente, mas a nossa sensação é de que tem mais violência, né? Olha só uma pesquisa feita aqui, ó. 76% dos cidadãos brasileiros afirmam ter muito medo de ser assassinado. Agora você bota isso aí, a maioria pode ter certeza que é a mulher. Que a outra coisa para ter medo de morrer é a mulher. Porque a mulher, gente, ela passa perigo em todo lugar que ela vai. Por ser mulher. Se ela estiver na rua, ela tem medo de ser estuprada, de ser assaltada, de ser raptada.
porque realmente há um perigo maior para a mulher no espaço urbano, né? Então, assim, qual é a consequência social do crescimento das cidades? O medo. Nós temos mais medo, né? A sensação é de quando a gente está longe da cidade, a gente tem menos medo. E quando a gente está na cidade, assim, o medo é diferente também, né? Vamos lá. Lá no campo eu tenho medo do bicho, tenho medo da cobra, da onça, tenho medo de me afogar no rio e tudo mais. Na cidade eu tenho medo de ser assaltado, de roubarem minhas coisas, eu tenho medo de levar uma surra na rua por qualquer coisa, de meter numa briga, levar uma facada. São medos diferentes, né? Agora a gente vai ver aqui, pessoal, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016. Olha só. Ah, sim, antes de deixa eu só fazer mais uns 2 parênteses aqui, ó. A expressão da violência urbana, ela ganhou destaque lá ainda no século XX, no final da década de 1970, né? Por quê? Porque quando as cidades cresceram, né, principalmente as norte-americanas, a violência cresceu junto, que a gente chama de violência urbana, né? Causada pelo quê, gente? Pela alta da criminalidade, né? Vou até mudar aqui. A alta da criminalidade, a segregação, o aumento da pobreza, né, que aumenta de certa forma a segregação, a difusão do pensamento neoliberal, né, globalização, né, e também esse histórico foi crescendo, né? Aí a gente acabou associando a cidade à questão violenta. Olha só, o medo ele tornou-se justificativa para várias mudanças na administração pública, né, nos espaços públicos e também uma forma de cessear ou limitar a mobilidade urbana. As pessoas têm lugares que têm mais vigilância por causa da violência, né? Olha só, no anuário aqui diz o seguinte, que o Norte e o Nordeste têm a maior taxa de homicídios do Brasil, tá? Olha só, variação do percentual de homicídios entre 2005 e 2015 e o estado de Rondônia aqui, ó, tá azulzinho, ó, bem aqui, ó. Quer dizer o quê? Que também é um lugar, não é o mais violento, a gente tem aqui, ó, o Amazonas, né, alguns lugares aqui do Nordeste aqui, que são bem violentos, mas Rondônia também não tá muito atrás não, tá? Então, o aqui mostra que o Norte e o Nordeste ainda são lugares onde morrem mais pessoas assassinadas. Estou falando de assassinato, tá certo? Aí a gente olha às vezes lá, acha que o lugar mais violento do Brasil tá aqui, ó. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Ah, mas é porque lá, ó o tamanho do estado, gente. Pequenininho, né? Só que em questão de proporcionalidade, porque a gente vê aqui todo dia, né? O da Atena, não sei mais quem, as pessoas lá falando e acha que a maior criminalidade é aqui. Só que em questão de proporcionalidade, tá aqui, ó, Norte e Nordeste, os lugares com mais assassinato, tá? Então, às vezes a gente se ilude porque tem mais programa de televisão falando do Rio de Janeiro e São Paulo, mas não é lá que tá morrendo mais gente, tá? Pessoas negras são as maiores vítimas. De 10 assassinatos, 7 são negros que morrem. Ou seja, nós negros, eu me incluo nisso porque eu sou negra, temos mais risco de morrer assassinado. Por que será, hein? Então é um negócio sério. Então, assim, de 10 assassinatos, 7 são negros. Pode ter certeza que desses 7 a maioria são homens. Por quê? Será que eles estão mais no mundo do crime? O que acontece para ter mais homens morrendo? Se você for lá fazer uma pesquisa dentro da cadeia, quanto será que tem lá dentro, pessoas lá dentro que são negras? Com certeza, é a grande maioria. Por quê? Será que eles são lá só porque eles são pretos ou porque tem alguma coisa a mais? Tem muita coisa a se pensar sobre isso, né? Olha só. Então, cresceu o homicídio de pessoas negras no Brasil. Então, ó, de 12,2% são brancos e 18,2% são negros. Esses são os dados de 2005 a 2015. A gente já tem dados mais atuais, tá? Depois eu vou trazer para vocês. E aí, outra coisa interessante também aqui, ó. Os jovens morrem ainda mais cedo.
Em 2005, a idade média de jovens que morriam de assassinato era 25 anos. Em 2015, já baixou para 21. Então, assim, sabe-se lá Deus como é que está em 2021, né? Então, assim, a idade está baixando. Cada vez mais os jovens estão indo para o mundo do crime, eu não sei. É uma coisa que a gente precisa entender ainda, tá bom? Então, tá vendo como a questão aí é bastante séria? Bom, então a gente tem aqui algumas coisas que marcam a presença da questão do urbano, né? Que são lugares onde a gente prefere ir porque acha mais seguro e outros a gente evita porque acha mais perigoso. Por exemplo, as pessoas preferem ir hoje em dia mais no shopping do que ficar no comércio da rua. Por quê? Porque o shopping center tem o quê? A segurança. As pessoas têm menos medo de estar lá dentro, né? As pessoas também estão deixando de sair, de morar em bairro com casa e preferindo ir morar em condomínio. Por quê? A mesma coisa, segurança. As pessoas estão com mais medo de ficar no bairro. Então, se ela tiver a oportunidade de ir para o condomínio, ela vai para o condomínio, né? E aí, à noite, em alguns lugares, pessoal, é tão perigoso, as pessoas têm tanto medo, que certos pontos da cidade, à noite, fica tudo fechado. Então, as pessoas não querem sair à noite por conta do medo, né? Então, a vida privada hoje é muito mais monitorada por causa do medo. Elas preferem ser filmadas, ter sua parte da sua vida privada mostrada lá, porque, por exemplo, quem mora no condomínio sabe que fica o tempo todo as pessoas te filmando. Eu falo isso porque moro no condomínio. Aí as pessoas sabem que hora eu saio, que hora eu entro, tem câmera em tudo que é lugar para filmar tudo. E você não tem privacidade. Você troca a sua vida privada pela tal da segurança. Por quê? Porque você tem medo de sair lá fora e ser assaltado. Você tem medo de morar no bairro e as pessoas invadirem a sua casa e te assaltar. Essa é a realidade da vida urbana, pessoal. Então, é uma coisa a se pensar, não é verdade? Vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Então, assim, a gente tem a cultura do medo. O resultado disso tudo aí é um lugar segregador, né, de medo, que traz um sentimento muito comum à nossa sociedade, né? A cultura do medo está relacionada muito forte à criminalidade, porque a gente tem medo de sofrer algum tipo de problema, né? E isso é comum a cada vez mais que a cidade cresce. Quanto mais a cidade cresce, mais a criminalidade também cresce. E aí o que acontece em alguns lugares? Para algumas pessoas que têm condições, elas criam uma forma de segregar, de se separar do lugar que elas consideram criminoso, do lugar que elas consideram perigoso, né? Então, a segregação é exatamente isso. Marginalizar, isolar o contato, se distanciar de alguém considerado diferente, né? Na sociologia, a segregação social é definida como uma separação espacial, geográfica, de um grupo de pessoas em virtude de diversos fatores, como a questão da raça, o poder aquisitivo, religião, educação, nacionalidade, ou outro fator que possa servir como meio de discriminação. Aí eu trouxe para vocês, nessa foto aqui, ó, é um exemplo de um muro, que o pessoal chama de Muro da Vergonha, que foi construído lá em Lima, que é a capital do Peru, né? Por que eles construíram esse muro? Porque aqui desse lado aqui, pessoal, ó, é uma favelona, né? Um favelão. E Lima é um deserto. Se vocês não sabem, Lima fica em cima do deserto, então é uma favela em cima do deserto, podemos dizer assim. Desse outro lado aqui, são altos condomínios de luxo. Só coisa chique. Aí, essas pessoas aqui, com medo do favelão, com medo dessas pessoas aqui invadirem a casa delas e tudo mais, não sei o quê, elas construíram esse muro aqui para separar dessa favela. Só que muitas pessoas que moram nessa favela aqui
são empregadas na casa dessa galera que é ricona aqui. Então, para elas chegarem lá, elas têm que fazer uma volta no muro, que é muito longe. Ou seja, se não tivesse esse muro, rapidamente elas estavam lá. Então, assim, elas se sentem desprezadas, elas se sentem horríveis, elas se sentem mal, porque elas são vistas como se fosse, assim, um rato na casa dos outros. Um rato desprezível. Então, esse muro aqui, gente, nada mais é do que a segregação relacionada à classe social. Ou seja, o rico não quer se misturar com o pobre, né, porque tem medo por uma série de outras coisas, então construiu esse muro, um muro aqui para se separar da pobreza ou da favela, certo? Quais são as consequências, pessoal, desse tipo de situação? Isso acontece só lá em Lima? Não. Tu vai procurar no Rio de Janeiro para você ver o tanto de condomínio de luxo, bem do ladinho assim, ó, tem a favela. Lá em Copacabana, por exemplo, tem a favela do Cantagalo, bem do lado. Você vê os prédios lindos, ruas lindas, tudo limpinho e tal, bem do lado assim, uma favela toda desorganizada. Então, assim, isso é comum. Em países onde a desigualdade social é muito grande, é comum você ter esse tipo de segregação social, né? Bom, as consequências da segregação socioespacial, como eu disse para vocês, é uma separação geográfica, né? Que reproduz mais ainda as desigualdades, que estimula a propagação das injustiças sociais, enfraquece as redes sociais, privando os grupos de terem contato com os diferentes. E no Brasil isso teve muita relação com a Lei de Terras de 1850, que distribuiu terras para as pessoas, mas excluiu os pobres e negros. Os negros não tiveram acesso à terra. Por isso que você vê a grande maioria dos negros morando em favelas e morros, como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Ah, por que tem tanto negro lá no Rio de Janeiro no morro? Porque eles não tiveram onde morar, minha gente. Eles tinham que procurar um lugar para viver. Como ninguém queria morar no morro, rico nunca quis morar em morro, então eles foram para o morro das favelas. E lá eles formaram as suas comunidades, né? E aí a gente tem o quê? A necessidade de uma reforma urbana. Vocês já ouviram falar na reforma agrária? Já, né? Mas a reforma urbana também é uma necessidade, tanto quanto a reforma agrária. Por quê? Porque a gente precisa reestruturar a sociedade. Reestruturar a sociedade dentro da cidade, para que a gente possa promover justiça mediante a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? E esse objetivo ele deve ser alcançado com medidas de intervenção do Estado, né, no espaço, na economia e nos meios de decisão política. É fácil fazer isso, pessoal? Não. Vai ser um desafio? Vai. Para o Brasil só? Não. Para todos os países onde a desigualdade é muito grande. Reforma urbana é quase que uma utopia, né? Uma sociedade onde as pessoas já se acostumaram com a desigualdade. O governo já se acostumou, a sociedade política já se acostumou, o próprio pobre já se acostumou. Então, às vezes até ele acha que ele está errado por ele querer uma vida melhor. E não é errado. Todos nós temos direitos a querer uma vida melhor. Então, assim, isso seria algo bom, mas teria que ter um alcance muito grande. Muitas pessoas precisariam querer, a própria classe política precisaria querer, a própria classe empresarial precisaria querer. Ou seja, é uma coisa muito complexa, né? Para você ver como é um assunto que tem muita coisa para se pensar, né? Gente, então aí, ó, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre a questão urbana. Vocês viram que tem muita coisa para a gente entender, estudar. E a gente volta daqui a pouquinho com a nossa revisão de conteúdos e a nossa atividade do dia, tá certo? Não esqueçam de revisar, de estudar, de se inscrever no nosso canal e, se precisar, assista a aula de novo para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, a gente se encontra daqui a pouco na nossa revisão de conteúdo. Até mais!